E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Autos School. Hoje vamos falar de medidas elétricas, parte 2. Vamos reforçar os nossos conhecimentos sobre perdas resistivas. Então aqui nós temos alguns tópicos que nós vamos ver hoje. O que são as perdas resistivas, como que elas influenciam num circuito elétrico qualquer e focado no automóvel também, tá? Então, a gente espera inicialmente que toda a energia da nossa bateria, no nosso caso aqui a nossa fonte, chegue no nosso consumidor, no atuador. Porém, parte dessa energia se perde no caminho. Isso é indesejável, porque toda energia deveria chegar no componente e nem sempre isso acontece. Pequenas perdas são aceitáveis, porém perdas maiores podem gerar uma série de problemas. Então, onde ocorrem as nossas perdas ou onde podem ocorrer? Podem ocorrer em qualquer ponto do circuito, nos fios, nas conexões, nos componentes que não são consumidores, por exemplo, fusível, interruptor, conectores, chicotes, tudo isso. Não deveria ter perda nesses pontos e sempre tem uma pequena perda. Por que elas ocorrem? Elas ocorrem por um único ponto. A resistência elétrica. Todo circuito elétrico é composto por os próprios componentes e por condutores. E os condutores deveriam ser perfeitos, ou seja, com resistência igual a zero. Toda a energia passar por ele, nada da energia ficar no condutor. Porém, isso não é verdade. Sempre existe um pouco de energia que fica por causa da resistência elétrica. Portanto, nos fios, nas conexões, no fusível, nos interruptores, relés e outros componentes que a gente ainda vai ver, o ideal é que a resistência seja menor possível, bem próximo de zero. E aqui nós vamos fazer uma simulação com este problema. Como localizar o problema? Nós podemos medir a resistência de cada um dos componentes. Aquele componente que tiver com uma resistência muito elevada, com certeza será o responsável pela perda. Mas antes de darmos continuidade a isso, vamos fazer uma verificação prática. Então aqui no nosso circuito, eu substituí um fio, um trecho do chicote, por um filamento bem fino. A substituição que eu fiz foi a seguinte: entre esses dois terminais, eu tinha um segmento de chicote, um fio. Esse fio estava conectado nesses dois terminais. Era um fio de calibre grosso, com bastante filamento, portanto ele gerava uma perda muito pequena. Eu tirei esse fio e substituí ele por um único filamento de um fio, simulando um fio que rompeu todos os filamentos, ficando apenas um. Então eu peguei um filamento do fio, assim como este, é possível ver aqui um único filamento, enrolei ele, formando uma espiral, somente para ocupar menos espaço, e montei entre os dois terminais. Então aqui eu tenho um filamento enrolado só para ficar num espaço menor. Como é um fio bastante fino, perto do que eu tinha anteriormente, a perda aqui vai aumentar. Portanto, pode acontecer de termos diminuição do brilho da lâmpada e outros efeitos. Uma das formas de se medir é verificar a resistência neste componente. O nosso multímetro já está na escala correta para 200 ohms.
vamos fazer a verificação das pontas. As pontas estão dando 0,1 ohms, quer dizer, é o valor que eu tenho que retirar da medida. E vamos ver a resistência desse fio que eu coloquei. Deveria dar 0. 0,2. Tirando o 0,1 das pontas, eu tenho 0,1 ohms deste fio aqui. É um valor que parece muito baixo. Pode gerar até alguma dúvida se está bom ou não. Mas nós vamos ver os efeitos que vão acontecer. Quando nós temos dúvida em relação à resistência, porque o número deu muito baixo, nós podemos colocar numa escala de tensão, ligar o circuito, ou seja, energizar ele e ver qual a tensão que fica nesse componente. Deveria ser 0. Então vamos ligar o circuito, a lâmpada acendeu e vamos medir a tensão. Quase 0,8 volts. 0,8 volts. Ou seja, não era para perder nada. E nós perdemos 0,8 volts nesse caso. Será que isso é suficiente para gerar um problema? Vamos fazer um teste. Bom, o teste é muito simples. Se o nosso fio que foi colocado aqui, simulando um problema de resistência elevada, de perda, for realmente muito forte o problema, esse fio vai aquecer. Vejam que eu coloquei um pedaço de papel alumínio por baixo somente para proteger o circuito e um fósforo em cima desse filamento. Se aquecer muito, o que será que vai acontecer? Basta ligar e aguardar alguns instantes. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Acredito que nem precisa comentar muito. O aquecimento desse fio foi suficiente para acender um fósforo. Imagine se isso aqui estivesse com a capa plástica. Imagine se este fio estivesse no meio de um chicote. Imagine se o nosso problema fosse um fusível na caixa de fusível. Qual problema poderia ter ocorrido com o nosso veículo ou com o veículo de um cliente? Fica mais do que claro que problemas de mau contato podem gerar incêndios de origem elétrica. Então, voltando aqui para os nossos tópicos. Como localizar? Medindo a resistência. Se a resistência não for conclusiva, meço a tensão. Deveria dar 0 volts. No nosso caso, deu 0,8 volts. Isso é uma tensão que deveria estar na lâmpada e foi perdida no caminho. Efeitos percebidos. Quais são os efeitos? Perda de potência no consumidor. Se for uma lâmpada, vai acender com brilho menor. Se for um motor, vai girar com menor força e rotação. E assim por diante. E além disso, outro efeito muito negativo é o aquecimento, onde existe este mau contato, essa elevação de resistência. Esse é o grande problema, o aquecimento. Isso gera risco? Nós vimos aqui na simulação, isso pode gerar um incêndio no veículo. Então, toda vez que nós tivermos uma dúvida de mau contato, alguma coisa nesse sentido, nós precisamos localizar onde que ele ocorre, sob pena de perda, às vezes total, de um veículo. Como evitar ou resolver? Evitar. Utilizar sempre conexões bem feitas, fios bem climpados nos seus terminais, conexões parafusadas bem apertadas, fios de calibre adequado. Jamais economizar em fios mais finos. Fusíveis. Nunca comprar fusíveis de marcas desconhecidas ou que a gente tem alguma dúvida. Existem vários relatos de fusíveis de baixa qualidade
que ele simplesmente não faz a sua função, que é queimar numa sobrecarga. Ele simplesmente vai aquecendo, aquecendo, até gerar um princípio de incêndio. Então, evitar é fazer o serviço corretamente. Resolver localizando o ponto, como nós fizemos aqui, onde tiver uma resistência elevada ou uma tensão elevada, e solucionar isso rapidamente. Existe um cálculo para potência. Potência é tensão vezes corrente. A nossa corrente desse circuito, já visto em outro vídeo, em outros vídeos, era ao redor de 5 amperes. Hoje, a tensão que ficou neste resistor era de 0,8 volts. A potência desse mau contato era a tensão que ficou nele 0,8 vezes 5 amperes que circulam pelo circuito. Isso dá uma potência de 4 watts. Mas é baixa potência, vocês podem comentar. Será? Sabe aquela lâmpadazinha mais fraca de lanterna, de luz de placa? Ela tem muitas vezes 4 watts. Acendam uma e depois peguem. Será que é fria? E ainda tem a proteção do vidro. Aqui é direto no fio. Então isso não é baixo de forma alguma. É uma perda de energia muito alta, que deve sempre ter um cuidado especial da nossa parte. Ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado da forma de avaliar o circuito desse jeito. E sempre curta nosso canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as novas notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.